O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Maravilha, que bom estarmos juntos. Louvado seja Deus, que o Senhor possa olhar para a nossa vida, para o nosso coração nessa manhã, uma vez mais. Seja Cristo exaltado, glorificado, sejamos nós quebrantados, encorajados, dirigidos para amarmos a Jesus, seguirmos a Jesus, servirmos a Jesus e proclamarmos o nome do Senhor Jesus, com tudo que somos, com tudo que temos, com tudo que fazemos, recebemos, para a glória do nosso Deus. Eu creio que o avivamento acontece quando o povo de Deus, movido pelo próprio Deus, olha apenas para Cristo, apenas Cristo. Há muitas cores, muitas luzes, muitas atrações, muitas pessoas ao nosso redor, mas somos chamados por Deus, na palavra de Deus, para olharmos somente para Cristo. E eu creio que nós estamos reunidos neste encontro. Que alegria participar com vocês. Estava acompanhando até ontem à noite, aí pelo YouTube, agora vendo vocês face a face e buscarmos a Deus juntos. E eu creio que nós estamos aqui reunidos porque nós precisamos de Deus. E nós precisamos de Deus mais do que precisamos de qualquer outra coisa em nossa vida. Precisamos de Deus para amar, crer e seguir o Senhor Jesus. Sem Deus nada acontece. Nós podemos nos organizar, podemos estudar, podemos trabalhar, podemos pastorear, preparar um sermão, uma lição, uma escola, um ponto teológico importante, montar uma organização de aconselhamento bíblico. Se Deus não se manifestar, nada acontece. É somente esforço, é somente trabalho, é correr atrás do vento, com os melhores dons, com a melhor capacidade, com a maior habilidade. Se Deus não se manifestar, nada acontece. Mas o contrário, graças a Deus, também é verdadeiro. Sem Deus nada acontece. Mas se sem Deus nada acontece, com Deus qualquer coisa pode acontecer. Não há coração tão duro que Deus não possa quebrar. Não há casamento tão quebrado que Deus não possa restaurar. Não há igreja tão morta que Deus não possa reavivar. Não há filho tão perdido nas trevas que Deus não possa resgatar. Não há tribo tão distante que Deus não possa alcançar. Se sem Deus nada acontece, isso é verdade, é um chamado bíblico no Espírito Santo para a dependência plena e a expectativa plena somente em Deus. Por outro lado, com Deus há esperança. Com Deus nós podemos orar dizendo: Senhor, ouve o teu povo, aviva a tua obra, olha para o meu coração, para a minha casa, meu casamento, meu filho, Deus. Olha nesta manhã em nome do Senhor Jesus. Com Deus qualquer coisa pode acontecer. Nós podemos, de certa forma, conceituar avivamento como uma intensa manifestação de Deus, promovendo arrependimento, e não apenas arrependimento, mas também transformação pessoal na vida do seu povo. O reformador escocês, o John Knox, ele dizia que a expressão grega no Novo Testamento, dynamis, que é traduzida por poder ou poder de Deus, ele dizia que dynamis é a manifestação do Deus sempre presente. E ele explicava, dizendo que Deus sempre está presente. Você crê nisso? Deus sempre está presente, mas John Knox nos alertava: há momentos e há lugares, segundo o coração de Deus, desejo de Deus, propósito de Deus, que Deus se manifesta de uma maneira diferente, de uma maneira exponencial, de uma maneira transformacional, quebrando corações, quebrando uma família, quebrando uma igreja e fazendo de cada um de nós um vaso novo. É avivamento. O missiólogo holandês do século XVII, tido como o primeiro missiólogo após a reforma protestante, Gisbertus Vutius, ele dizia que há 3 marcas para um avivamento. A primeira marca é o arrependimento sincero. Quando o povo de Deus, levado por Deus, na palavra de Deus, no Espírito Santo de Deus,
começa a olhar para os seus pecados de uma maneira diferente, sem relativizar, sem diminuir, sem colocar de lado, mas é confrontado por um arrependimento sincero, uma convicção pessoal, que gera uma ojeriza pelo próprio pecado. Primeira marca, arrependimento. Gisbertus Vultius dizia que a segunda marca é a transformação. Não basta o arrependimento, é necessário que sejamos transformados por Deus. Portanto, quando Deus visita, quando Deus toca, quando Deus quebranta, quando Deus aviva, nós passamos a falar de maneira diferente, olhar de maneira diferente, responder de maneira diferente, reagir de maneira diferente, negociar de maneira diferente, perdoar de maneira diferente. É transformação pessoal. Ninguém faz, ninguém produz, ninguém fabrica, é Deus. É Deus. É quebrantamento, arrependimento dos pecados. Em segundo lugar, transformação pessoal. Gisbertus Vultius dizia que é uma terceira marca do avivamento, e a terceira marca é a missão. Agora o povo de Deus para de olhar apenas para a sua própria vida, seus próprios interesses, a sua própria circunferência, e começa agora a olhar para os planos de Deus, propósitos de Deus, tem os olhos abertos e começa a enxergar as oportunidades e as necessidades missionárias que não via antes, que não enxergava antes. Aquela rua por onde nós passamos 100 vezes, agora avivados por Deus, nossos olhos se abrem e nós vemos aquele povo caído ao longo daquela calçada. Estavam lá durante 3 anos, mas agora nossos olhos foram abertos. Portanto, arrependimento, transformação e missão, 3 marcas de um verdadeiro avivamento. Nesta manhã e também pela tarde, pela graça de Deus, eu gostaria de partilhar com vocês sobre um dos avivamentos, ou um dos maiores avivamentos na história bíblica. É um avivamento que ele impactou e transformou e converteu mais de 100 mil pessoas em uma só cidade em menos de 40 dias. Já viram algo assim acontecer em nossa época? Nós temos aqui toda a força missionária mundial, evangelística, os plantadores de igrejas, igrejas com toda a sua ação midiática. Nós nunca vimos algo assim acontecer. 100 mil pessoas, para ser bem exato, 120 mil pessoas convertidas a Deus em uma só cidade em menos de 40 dias. Este avivamento ocorreu na cidade de Nínive, durante a época do profeta Jonas. Foi uma manifestação de Deus. Eu gostaria de partilhar com vocês nesta manhã sobre este avivamento de Nínive, em uma perspectiva da palavra pregada, como Deus usou a sua própria palavra, dentro do seu próprio propósito, a sua vontade, para transformar corações, quebrantar e converter aquela cidade inteira. À tarde, se Deus assim permitir, irei partilhar sobre o avivamento em Nínive, na perspectiva não da palavra pregada, mas na perspectiva do profeta que a pregou, seu coração, a sua rota, o trabalhar de Deus em seu coração e em sua vida. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia em Jonas, capítulo 4, leremos os versículos 6 a 11. Se você puder ficar uma vez mais de pé comigo, Jonas capítulo 4, versículos 6 a 11. São os últimos versos deste lindo livro. Versículo 6. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou, o que, irmãos? Um verme, o qual feriu a planta e essa se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, o sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia,
pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? E ele respondeu, todos juntos: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Versículo 9, eu lerei novamente. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? E ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Senhor, nós somos tomados por muitas convicções, mas uma certeza, ela é plena em nossos corações: nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do Senhor não somente agora, neste congresso, nessa semana. A cada segundo da nossa vida precisamos do Senhor. A nossa casa precisa do Senhor. O nosso casamento, os nossos filhos precisam do Senhor. A nossa igreja local precisa desesperadamente do Senhor. Os campos missionários precisam do Senhor. Ó Deus, nós precisamos do Senhor. Portanto, nós olhamos somente para o Senhor. Não fosse o Senhor, não estaríamos aqui. Mas, pelo sangue do Cordeiro Jesus, aqui estamos, orando ao Senhor, com alegria de alma, expectativa de coração. Fala conosco, ó Deus, como o Senhor tem falado ao longo desses dias. Fala aquilo que precisamos ouvir. E que não entre apenas na nossa mente, no nosso ouvido, mas desça ao nosso coração. Atinja a nossa alma. Mude a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém, ó Deus. Pode se assentar com suas Bíblias, por favor, abertas comigo nesse texto. Jonas capítulo 4. É preciso relembrar, e talvez a história de Jonas seja a história mais conhecida de cada um de nós. Se você, como eu, nasceu em uma igreja, eu nasci literalmente em uma igreja presbiteriana. O quarto onde eu nasci aos domingos era uma classe de escola dominical, então nasci na igreja. Se você, como eu, nasceu na igreja, você já ouviu 100 vezes a história de Jonas. Mas é preciso relembrar, Jonas, ele era filho de Amitai, profeta de Deus, na época em que Jeroboão II reinou sobre Israel. E nessa época em que Jeroboão II reinou sobre Israel, foi uma época marcada por vários eventos, mas principalmente um evento que se repetia a cada 2 ou 3 anos, a tentativa de invasão de Israel por parte dos assírios. Portanto, nós podemos imaginar Jonas como filho do profeta Amitai, crescendo com essa tormenta, com esse terror, com essa angústia em seu coração. Ali a frase mais repetida a cada 2 ou 3 anos era esta: os assírios estão chegando, os assírios estão às portas. E nós sabemos que quando um povo inimigo invadia Israel, pelo menos 3 coisas aconteciam de maneira frequente. Em primeiro lugar, eles tentavam matar o rei e toda a sua família. Em segundo lugar, tentavam destruir o templo e saquear todos os seus utensílios. Em terceiro lugar, eles tentavam matar o profeta e a sua família. O profeta era Amitai. O filho do profeta era Jonas. Jonas cresce e ele assume essa posição, essa vocação profética em lugar do seu pai, Amitai. E a situação não muda. Os assírios continuam de maneira repetida, tentando invadir a Israel. E eu posso aqui imaginar Jonas crescendo desde a sua tenra infância, depois adolescência, depois jovem, e agora um homem, com aquele medo no coração: os assírios estão chegando, a primeira família a morrer será a minha família. E é justamente neste contexto de medo, de terror e ódio pelos assírios, que Deus fala justamente com Jonas. E nós encontramos a palavra de Deus a Jonas no capítulo 1, logo no versículo 1, Deus foi direto. Deus disse: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim.
E Nínive era a capital justamente de onde, irmãos? Da Síria. E Deus faz um trato com Jonas: eu quero que você pregue a minha palavra aos ninivitas. Se eles se converterem, eu os pouparei. Se eles não se converterem, eu os destruirei. Ora, Jonas não precisou pensar duas vezes. Nós vemos no verso seguinte que ele nem dialoga com Deus, ele nem conversa com Deus, ele não pede nem dá explicações, ele foge para Tarsis. Porque em uma lógica humana, em um pensar humano, em uma cosmovisão humanizada, localizada, fazia sentido fugir para Tarsis, ou fugir para qualquer outro lugar, não fosse Nínive. Se ele não fosse a Nínive, a palavra não seria pregada. Se ele não pregasse, os ninivitas não ouviriam. Não ouvindo, não se converteriam. Não se convertendo, seriam destruídos por Deus. E Jonas, assim, de maneira indireta, por sua omissão na pregação da palavra, nessa lógica humana, carnal, ele estaria não pregando aos ninivitas, ele estaria livrando o rei da morte com a sua família, livrando o templo de ser destruído e livrando o profeta, que era ele próprio com a sua família, também da morte certa. Eu gostaria de mencionar para vocês nesta manhã que Jonas, humanamente falando, tinha bons motivos para nem chegar perto de Nínive, mas seus motivos não eram suficientes perante Deus. Isso porque nós precisamos, meus irmãos e minhas irmãs, quando nós falamos sobre um avivamento pessoal, familiar, de igreja, do povo de Deus, nós precisamos ser confrontados com essa verdade, que muitas e muitas vezes os planos de Deus não fazem sentido para nós. Concordam comigo? Não sei por que estou naquela cidade, não sei por que Deus me colocou justamente naquela igreja. Aquele campo missionário era a minha última opção. A minha família complicada demais, a equipe de trabalho, tantas equipes boas que eu invejava, Deus me colocou naquela que eu detestava. Muitas vezes, eu diria frequentemente, os planos de Deus não fazem sentido para nós, não tem uma lógica que encaixa bem na nossa mente, que desce bem ao coração, o tempo de Deus, porque a enfermidade chegou neste momento, porque eu fui criticado por aqueles amigos. Mas algo que nós precisamos lembrar à luz da história, da rota, da jornada de Jonas: nós não somos chamados prioritariamente para entender os planos e os propósitos e as razões e as motivações de Deus. Nós somos chamados para obedecer a Deus. E obedecer a Deus sem compreender todas as suas motivações é um exercício da fé. É um exercício da fé. Somente quando Deus olha para nós e enche o nosso coração de fé, é que nós passamos não apenas a compreender, mas a abraçar essa verdade. Senhor, não é a cidade da minha preferência, mas o Senhor ali me colocou, eu quero florescer. Não é a igreja que eu sonhava, mas é o campo que o Senhor me deu, lá eu quero florescer. Minha família complicadíssima, tantas famílias aí descomplicadas, a minha família complicadíssima, foi a família que o Senhor me deu, eu quero florescer. Meu irmão, minha irmã, pare de reclamar. Onde você está foi Deus que te colocou. O que Deus pôs em suas mãos foi Deus que pôs. O que Deus escolheu para você naquela universidade, naquela classe, naquela cadeira que você senta, Deus o colocou ali. Pare de reclamar, olhe para o Altíssimo e diga ao Senhor: Senhor, não entendo o que está acontecendo. Se eu pudesse escolher, eu não escolheria este lugar, essas pessoas, essa equipe, mas eu confio no Senhor, fiel é o Senhor, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A obediência ao Senhor, e esse é o nosso chamado. Nós não somos chamados a compreender todas as motivações de Deus, apenas aquelas reveladas por Ele. Mas nós não somos chamados a compreender todas as motivações de Deus, nós somos chamados a confiar em Deus o suficiente para caminhar por fé, mesmo sem compreender, mesmo sem fazer sentido, enchendo o coração de contentamento e dizendo: Senhor, não entendo nada, mas fiel é o meu Deus.
Essa é a minha palavra, essa é a sua palavra, este é o nosso chamado. O Senhor Jesus, neste mesmo assunto, nos ensinou uma oração, e eu poderia dizer que talvez essa fosse a oração do avivamento. E a oração é esta: seja feita a tua vontade. Talvez seja a oração mais difícil que possamos fazer em toda a nossa vida. Seja feita a tua vontade. É uma oração fácil quando a vontade de Deus é também a nossa vontade. Aí tudo está uma maravilha, navegando alegremente. Mas frequentemente a vontade de Deus não é a nossa vontade. E precisamos, sem uma plena compreensão, olhar para Deus, porque confiamos em Deus. Dizer: Senhor Deus, seja feita a tua vontade. Não faz sentido, mas seja feita a tua vontade. Não me alegra, mas seja feita a tua vontade. Não é a minha preferência, mas seja feita a tua vontade. Não é o lugar que eu gostaria, seja feita a tua vontade. Está pesado demais, seja feita a tua vontade. É complicado demais, seja feita a tua vontade. Eu nunca pedi por isso. Seja feita a tua vontade, seja feita a vontade do Senhor em nossas vidas. A oração do avivamento é uma oração quando Deus, olhando para a terra, move o seu povo na sua palavra, pelo Espírito Santo. E esse povo olha para o mundo, não com olhos fechados, não com a mente fechada, mas sabendo que é um preço, sabendo que é complicado, sabendo que é pesaroso, sabendo que é custoso, mas mesmo assim, esse povo de Deus diz: maior é o nosso Deus, seja feita a tua vontade. Quando nós falamos sobre a vontade de Deus, esse assunto, a vontade de Deus, faz parte de um capítulo da teologia que é chamado de providência, a providência de Deus. E esse talvez seja um dos capítulos teológicos mais mal interpretados em nossos dias. Curiosamente, alguns imaginam que a providência de Deus é a segurança de que Deus proverá tudo aquilo que nós desejamos e decidimos. Como se Deus olhasse para o seu povo, esperando o povo decidir. O povo decide, eu abençoarei. O povo deseja, e assim eu farei. Parece-me que esta é uma versão antibíblica da providência de Deus, pois a providência de Deus é justamente o contrário. Não é Deus cumprindo a vontade do seu povo. Escolha o caminho, escolha o desejo, e eu cumprirei. Na verdade, a providência de Deus é Deus movendo o céu, a terra, o inferno, a igreja, os demônios, as legiões, tudo e todos, para que a vontade do eterno seja realizada. Nós somos parte de um mover de Deus para cumprir a vontade de Deus. Essa é a nossa herança, este é o nosso privilégio, porque ao final da nossa vida, se caminharmos assim, avivados no Senhor, na sua palavra, e a cada dia orando: seja feita a tua vontade, ao final da nossa vida, seja daqui a 5 minutos ou daqui a 50 anos, nós não sabemos, nós poderemos olhar para trás e talvez pensando assim: eu não deixei um nome conhecido, uma grande herança, muitos bens ou posses ou títulos, mas em minha vida eu servi ao Cordeiro Jesus. Seja feita a tua vontade, essa é a nossa herança. Não se deixe enganar pelas luzes que estão piscando ao seu redor, contando uma mentira no seu ouvido, dizendo: você precisa ser maior, você precisa se destacar, você está em competição. Aqui é um jogo eclesiástico ministerial, é mentira do diabo. Você foi chamado para morrer, para se desglorificar, e assim glorificado seja Deus em sua vida. Este é o nosso chamado, é um chamado para morrermos a cada dia, a fim de que seja Cristo exaltado. É somente Jesus, somente Jesus. Eu sei que muitos aqui conhecem ou já ouviram falar sobre o pastor reverendo doutor Francisco Leonardo, um teólogo, um pastor holandês, usado pelo Senhor em nossa geração. Foi diretor do Seminário Presbiteriano do Norte, lá no Recife, durante uma geração inteira.
E nós temos aí pessoas formadas durante o seu tempo de ensino, pessoas espalhadas por todo o Brasil e fora do Brasil também. Eu tive o privilégio de ali chegar no seminário em janeiro de 1985. Eu tinha 18 anos, ali recém-chegado, calouro no seminário. E ali as pessoas falaram, olha, tem que fazer isso assim e assado. Mas há aqui uma coisa muito boa. O diretor do seminário, ele tem as portas abertas do seu gabinete para qualquer coisa. Eu achei fantástico. Um homem, um diretor, um homem importante naquele cenário acadêmico e pastoral, ele tinha as portas abertas do seu gabinete para qualquer coisa. E ali então, nós nos animávamos. E às vezes, depois de alguns meses de aula, talvez ali achando que um professor não estava ensinando bem, ou que pediu muitas leituras ou poucas leituras, qualquer outra reclamação, nós íamos até a sala do diretor, pastor Francisco. E ele sempre, quando ouvia reclamações, ele reagia da mesma forma. Normalmente era assim, nós entrávamos, ali sentávamos, e ele dizia, meus filhos podem falar, abram o coração. E a gente falava, e reclamava, e criticava, podia melhorar, podia ser diferente, o professor tal, a matéria tal, o currículo. E ele anotava, prestava atenção, fazia perguntas para compreender um pouco mais, a gente se sentia importante. O diretor está ouvindo, isso mesmo, nós temos muito a ensinar. E ele anotava, prestava atenção. E ao final, ele dizia, eu queria apenas que vocês me ajudassem com uma coisa. A porta do gabinete estava fechada. E no pé da porta havia uma plaquinha pregada na porta do lado de dentro, com alguma coisa escrita. Mas era uma letrinha minúscula. Ele dizia, meus filhos, vocês conseguem ler o que está escrito ali? Me ajudem, por favor. É uma frase em inglês, eu queria falar com vocês sobre isso. A gente olhava, achava estranho, conversa boa, criticando o professor tal. Ele quer que leiamos a plaquinha. Não, professor, não dá para ler, é longe, letra pequena, não é? Sim, mas se esforcem. A gente se aproximava, não dá para ler, mas se esforcem. A gente ajoelhava, não dá para ler, se esforcem mais. Colocávamos o rosto assim no piso, no chão, e somente ali grudado com a face ali, os olhos na porta, o rosto no chão, é que a gente conseguia ler. E a frase era uma frase em inglês que dizia assim, not I, but Christ. Não eu, mas Cristo. O que está escrito, meu filho? Não eu, mas Cristo. O que é, meu filho? Não eu, mas Cristo. Fique aí, meu filho, eu vou orar por você. Oração longa, de joelho, rosto em terra. Saíamos quebrados. Meu irmão, minha irmã, pare de reclamar, não é você, mas Cristo. Pare de falar da sua própria igreja, não é você, mas Cristo. Pare de achar que a sua família é mais complicada, não é você, mas Cristo. Nós precisamos nos desglorificar para que Cristo seja verdadeiramente glorificado em nossas vidas. E um sinal de que nós glorificamos a Cristo em nossas vidas é o contentamento de coração. Está fácil, coração contente em Deus. Está difícil, coração contente em Deus. É o dia bom, contente em Deus. É o dia mau, péssimo, não podia piorar, contente em Deus. Pois fiel é o Senhor. Isso nos basta. Fiel é o Senhor. Mas se nesta primeira parte do livro de Jonas, nós vemos o tema central, a vontade de Deus, há um segundo tema aqui também atrelado, e nós podemos assim denominá-lo de a tempestade de Deus. Me acompanhe. Eu gostaria primeiramente de explicar um pouco mais sobre Jonas, e fazer aqui uma defesa animada do profeta Jonas. Porque o profeta Jonas, ele tem sido visto ao longo das gerações apenas como um símbolo de desobediência, mas a história é um pouco mais complexa. Jonas era um homem de Deus, usado por Deus, temente a Deus, disposto para fazer a obra de Deus, mas com uma ferida aberta em sua alma, e a ferida tinha nome, chamava-se Nínive. Observem comigo, capítulo 1.
Capítulo 1, versículo 8 e 9. Em meio a uma tempestade enviada por Deus, os marinheiros, eles ameaçam Jonas, dizendo: declara-nos, por que nos veio este mal? Quem és tu? De onde vens? E o que fazes? Ou seja, em meio a uma tempestade, em alto mar, a embarcação quase se quebrando, agora os marinheiros se revoltam contra ele. Ele é acuado, ele é colocado contra a parede, e a pergunta é feita: quem é você? O que você está fazendo? Nós estamos sentindo que a culpa é sua, dessa tempestade, vamos todos morrer, nos diga quem você é. E este homem de Deus, no versículo 9, ele responde: eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Que testemunho! Que testemunho! Muitas vezes nós, no conforto do nosso lar, do nosso trabalho, da nossa vizinhança, nós não testemunhamos assim de Deus, mas Jonas testemunhou de Deus, mesmo sendo errado, acuado, numa tempestade, em alto mar. Ele disse: querem saber quem eu sou hebreu. Querem saber em quem eu creio em Deus, Senhor do céu, da terra e do mar. Que testemunho! Jonas, ele era, meus irmãos, minhas irmãs, um profeta ousado, intrépido, corajoso, que pregou a verdade de Deus e quem é Deus, até para um grupo de marinheiros revoltados contra ele, em uma tempestade em alto mar. Se você ainda não está convencido, estou vendo pela face que ainda não convenci, que Jonas é um homem de Deus, olhem comigo capítulo 1, versículo 11, os marinheiros recebem aquele testemunho, então eles perguntam: que faremos com você para que o mar se acalme? O que podemos fazer, Jonas? Olhem comigo versículo 12, tomai-me e lançai-me ao mar. Que compaixão! Nós não sabemos quantos marinheiros havia naquela embarcação, mas se fosse uma embarcação média, havia um porão. Jonas está no porão daquele barco, talvez 20 marinheiros. Jonas está disposto a morrer para que 20 pessoas desconhecidas pudessem viver. Era um profeta ousado na pregação da palavra, e era um profeta compassivo em seu coração. Era um homem de Deus, mas com a ferida em sua alma. A ferida era a ira, o ódio, a angústia em relação aos ninivitas. Se você ainda não está convencido, olhe comigo o capítulo 1, no versículo 16, o resultado do testemunho de Jonas. Diz aqui: temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. O homem prega na tempestade em alto mar. O homem tem um coração cheio de compaixão. Podem me matar, lance ao mar, para que vocês possam viver. E todos os marinheiros se convertem a Deus. É um profeta ousado, é um profeta compassivo e é um profeta frutífero. Olhe bem para mim nesse momento e reflita comigo. Talvez você, à semelhança de Jonas, seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, temente a Deus, que prega a palavra de Deus, responsável com as coisas de Deus, mas a semelhança de Jonas, com uma ferida na alma que precisa desesperadamente de cura. Se é este o teu caso, fique essa pergunta nesta manhã: qual é a ferida da sua alma que precisa de um tratamento urgente de Deus, em nome do Senhor Jesus? Quando olhamos para essa história, nós vemos que toda essa história mais marcante, ela ocorre em meio a uma tempestade. Deus envia a tempestade. Olhem comigo capítulo 1, versículo 4. Lançou sobre o mar um forte vento. Foi Deus. E fez-se no mar uma grande tempestade. Foi Deus quem enviou a tempestade. Meus irmãos, minhas irmãs, nós não gostamos de tempestades. Nós não convidamos tempestades.
Nós fugimos de tempestades. Mas tempestades, elas podem ser atos de misericórdia de Deus para nos livrar do mal. Deus poderia ter desistido de Jonas, chamando outro profeta para pregar em seu lugar. Eu acho que qualquer pessoa pregaria aos ninivitas com mais boa vontade do que Jonas. Mas Deus não desistiu de Jonas, Deus enviou a tempestade. Deus poderia ter deixado Jonas naquele caminho de desobediência, mas Deus não o deixou naquele caminho até o fim. Deus enviou a tempestade. Deus poderia ter deixado aquela ferida de ira, de ódio, de raiva contra os ninivitas acesa no coração de Jonas, mas Deus não fez assim. Deus enviou a tempestade. Tempestades em nossas vidas podem ser atos da misericórdia de Deus, para te livrar de um caminho de morte, para te lembrar que você não consegue resolver sozinho, e para você lembrar ao seu próprio coração que Deus é Deus, que Deus é Deus, te livrar da morte, lembrar que você não consegue sozinho, e lembrar que fiel é o nosso Deus, fiel é o nosso Deus. Deus enviou a tempestade. Eu fico pensando, meus irmãos, e ao refletir nesse texto, nesses dias, eu fico pensando que talvez um dos maiores desafios da nossa vida seja este: perante o dia bom ou o dia mau, perante a bonança ou tempestade, perante os aplausos ou as críticas, nós olharmos somente para Cristo. Você pode dizer comigo: para Cristo. Novamente, para Cristo. É olharmos somente para Cristo. A enfermidade chegou em sua casa, olhe para Cristo. O casamento está mais complicado do que nunca, olhe para Cristo. O seu filho teima em não voltar para os caminhos do Senhor, olhe para Cristo. A igreja está quebrada, olhe para Cristo. O campo missionário fechou, olhe para Cristo. As críticas caíram sobre a sua vida, olhe para Cristo. A sua reputação foi manchada, olhe para Cristo. O inferno todo está lutando contra você, olhe para Cristo, porque Jesus Cristo é o único que você precisa até o final dos seus dias. Olhe para Cristo. Essa chamada de Deus para o povo de Deus a vivermos segundo a vontade de Deus é um chamado para você e eu olharmos somente para Cristo, somente para Cristo. No capítulo 2, observem comigo o capítulo 2, é um capítulo emblemático. Jonas é engolido por um grande peixe, é talvez a parte mais conhecida da história de Jonas, por um grande peixe. E no ventre daquele grande peixe, Jonas faz uma oração, e nessa oração, ele reconhece que Deus é Deus, ele reconhece que a tempestade vem de Deus, e ele pede misericórdia a Deus. Mas eu queria chamar a sua atenção para o capítulo 2, versículo 9. No final dessa oração, ele diz algo que chama a minha atenção, e creio que chamará também a sua. Ele faz uma oração de quebrantamento, ele pede perdão a Deus, mas no final dessa oração ele faz um compromisso com Deus. Marque a palavra, compromisso. E ele diz assim no versículo 9: mas com a voz do agradecimento, o compromisso, eu te oferecerei sacrifício, o que votei, o que, irmãos? Pagarei, ao Senhor pertence a salvação. Ele diz: Senhor Deus, o Senhor é o Deus da tempestade, o Senhor é o Deus do grande peixe, o Senhor é o Deus da misericórdia, tenha misericórdia de mim, o Senhor é o único Deus, eu faço um compromisso com o Senhor, o que votei pagarei. Quem já leu todo o livro de Jonas? Também, só 4 capítulos, né? Você não encontra nesse livro nenhum voto que Jonas tenha feito
perante Deus ou o povo de Deus. A que voto Jonas se refere? O que votei, pagarei. Que voto é este? Possivelmente, é o voto que todo profeta fazia perante Deus e o povo de Deus, quando era reconhecido como profeta de Deus. E este foi o voto público do profeta. Era um voto que era construído com duas verdades, com dois compromissos. O primeiro: eu falarei tudo o que me ordenares. É um profeta, tem que falar o que Deus ordenar. Primeira parte do voto do profeta: eu falarei tudo o que me ordenares. Jonas não tinha nenhum problema com essa parte. Ele falou de Deus no meio de uma tempestade, quase morrendo em alto mar. Jonas não tinha problema em falar de Deus. A segunda parte do voto, se a primeira era eu falarei tudo o que me ordenares, a segunda parte do voto era: eu irei para onde tu me enviares. Aí estava o problema. Deus mandou uma tempestade. Tempestade não foi suficiente. Deus mandou um grande peixe. E é no ventre do peixe. Ele não podia fazer mais nada no ventre do peixe. Não podia assistir Netflix. Não podia ler os livros do Hernandes. Não podia ouvir um aconselhamento pastoral. Ele só podia fazer uma coisa: orar. Foi o que ele fez. E ao final dessa oração ele disse: Senhor Deus, eu entendi. O voto do profeta está pela metade. O Senhor não se agrada de apenas metade, 50%. O que votei, pagarei. Falarei o que me ordenares. E irei para onde tu me enviares. Meu irmão, minha irmã, essa é parte da natureza do nosso Deus. O nosso Deus não se contenta com 50%. Com 99% da nossa vida, da nossa fidelidade, da nossa dedicação, da nossa convicção, da nossa fé, do nosso amor. Deus quer 100%, de maneira integral, nossas vidas, nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas volições, motivações, ações, propósitos de vida, tudo é do Senhor. E essa caminhada de fé em que Deus vai avivando a cada dia o nosso coração, é uma caminhada em que somos levados a dizer ao final de cada dia: tudo é do Senhor. O que votei, pagarei. Que voto você como cristão fez perante Deus? Você que é crente, que é pai de família, que é esposa, que é mãe, que é pai. Você que é líder, que é pastor, que é missionário. O chamado de Deus é pessoal e intransferível. É pessoal porque tem nome. Deus não chamou outro, chamou Jonas. Deus não chamou outro, chamou Abraão. Deus não chamou outro, chamou Moisés. Deus não chamou outro, chamou você. É pessoal. E Deus colocou alguma coisa em suas mãos. Em suas mãos. Na sua história, na sua geração. Por onde você passar, é ali. Deus colocou em suas mãos. O chamado de Deus é sempre pessoal. E não só pessoal, é também intransferível. Você não pode terceirizá-lo. Você não pode colocá-lo na mão de outra pessoa. Senhor, estou cansado. Senhor, voltei atrás. Senhor, Ele tem mais capacidade. Deus colocou em suas mãos. É pessoal, é intransferível, é para você. Você precisa a cada dia, com o que Deus colocou em suas mãos, dizer: seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. É interessante que os concombas na África, num país chamado Gana, trabalhamos ali durante quase uma década, eu e minha esposa Rossana, tivemos ali os nossos filhos, e eles gostavam muito, era a primeira vez que ouviam a Bíblia, a mensagem bíblica, e pela graça de Deus nasceu uma igreja que depois se multiplicou, e os adolescentes gostavam de fazer um drama com as histórias bíblicas. Eles, por natureza, culturalmente, eles dramatizam muitas histórias, muitas verdades, e quando começaram a ouvir as histórias bíblicas, começaram a dramatizá-las também. Eu me lembro de ir em uma outra aldeia chamada Molã, havia ali uma pequena igreja, um grupo de adolescentes, e quando eu cheguei, o líder da igreja disse: eles estão contando entre eles a história de Jonas. Eu falei: eu quero ouvir. E cheguei até o local que os adolescentes estavam, ali uns 15, 16 adolescentes, e havia um narrador. E eles têm uma memória fantástica. Está narrando a história com os versos bíblicos. E havia ali
o Jonas era um rapazinho, e havia ali um grupo de adolescentes fazendo o papel do peixe. E chegou nesse momento em que Jonas, depois de ser engolido pelo peixe, ele foi, diz aqui o texto, ele foi vomitado, versículo 10, vomitado pelo peixe em uma praia. E eu fiquei pensando, como que eles vão interpretar isso? E eles pegaram Jonas, colocaram atrás de um arbusto, e enquanto o narrador estava narrando a história, eles pegaram banana podre e lama, e lambuzaram aquele adolescente que era o Jonas, e seguraram atrás do arbusto. E quando o narrador disse, e Deus falou ao peixe, e o peixe vomitou o Jonas na praia, eles jogaram Jonas pelo arbusto, ele caiu ali no chão, no pó, cheio de lama, banana podre, e aquela terra sobre ele. E eu pensei, acho que foi assim mesmo. Ser vomitado por um peixe em uma praia, o que votei pagarei. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, Deus falou a Jonas, e Jonas, ele disse assim em seu coração: se é para fazer, eu vou fazer, mas vou fazer do meu jeito. Sobre isso veremos à tarde. Porque o peixe usado por Deus consertou a rota ministerial na vida de Jonas, mas não tocou no seu coração. O que tocou no seu coração, já dei a dica na leitura bíblica, foi o verme. Deus usou o peixe, conserta o ministério, conserta as ações, faz direito, rapaz, mas faltava consertar o coração. Deus não quer apenas consertar o seu ministério, Deus quer consertar o seu coração. Deus não quer consertar apenas a sua igreja, Deus quer quebrantar a sua alma. Deus não quer avivar uma nação pela nação, Deus quer começar em seu e no meu coração, em nome do Senhor Jesus. Uma palavra a líderes, pastores e missionários. 4 pontos rapidamente. Em primeiro lugar, tudo o que você precisa saber ao fim do dia não é se você é capaz, se tem habilidade, se tem os meios e se tem os recursos. O que você e eu precisamos saber ao fim do dia é apenas uma coisa: se é a vontade de Deus. O nosso chamado, meus irmãos, não é para medir nossos recursos, não é para compreender nossa capacidade, não é para prever os nossos meios. O nosso chamado é para fazer a vontade de Deus. Se é a vontade de Deus, será feito. Se Deus te levou, te enviou, te colocou ali, será feito. Portanto, a pergunta que você precisa responder a cada final de dia é apenas essa pergunta: é a vontade de Deus? Em segundo lugar, o que votei e pagarei é o compromisso que você também fez a Deus quando Ele o chamou. Deus não deseja apenas metade, 2/3 da sua vida, do seu tempo, da sua fé, do seu amor, da sua dedicação. Deus quer você inteiro, porque Deus o ama inteiro. Inteiro. Terceiro, preste atenção nas tempestades. As tempestades podem ser terríveis, mas no meio da tempestade, abra os olhos para o que Deus está fazendo e o que Deus está falando. Deus fala no meio das tempestades. Quarto, cumpra a missão. Deus o chamou para Nínive. Não foi sua escolha, não interessa, cumpra a missão. Aquela cidade não é a sua preferência, não interessa, cumpra a missão. Mas aquele trabalho, Ronaldo, na igreja, você não conhece a igreja, meu irmão, não interessa, cumpra a missão. Mas aquelas famílias problemáticas que eu tenho que aconselhar, meu irmão, minha irmã, não interessa, cumpra a missão. Deus te enviou para Nínive, Ele sabe por quê. Talvez te revele, talvez não te revele. Você foi chamado apenas para obedecer, e perante o chamado de Deus, você responder: seja feita a tua vontade. E não fazer isso com raiva, não fazer isso como Jonas fez, mas faço do meu jeito, mas fazer isso com contentamento. Senhor, não entendo, não faz sentido, eu não escolheria, mas eu confio no Senhor. Fiel é o nosso Deus. Eu gostaria de encerrar essa parte, partilhando rapidamente com vocês algo que mexeu com o meu coração no ano passado,
Rossana e eu coordenamos um projeto ligado à APMT e ao ECA Internacional, chamado Planters, que tem um objetivo muito simples, que é encorajar, dar treinamento para plantadores de igrejas locais, gente da terra, nativa da terra, em 37 países menos evangelizados, sobretudo na Ásia, Oriente Médio e Norte da África, também grupos minoritários na América Central e do Sul. E 5 desses casais nativos da terra, com os quais nós caminhamos já há alguns anos, eles estão em certo país da Ásia. Não vou dar detalhes por questão de segurança, é um país onde há uma forte perseguição à presença e à ação cristã. Mas eles estão ali e foram para uma região, a região menos evangelizada do seu país, uma região desértica, em todos os sentidos, e se espalharam em 5 pequenas cidades naquela região. Cada casal em uma cidade. E ali, depois de um dos treinamentos que nós demos, logo antes da pandemia, eles foram para aquelas regiões, começaram ali a pregar o evangelho de maneira discreta, devido à perseguição, à opressão. Não havia igrejas ali, não havia crentes ali. Veio a pandemia, as portas se fecharam, cada um na sua casa, mas naquela região poucas pessoas têm telefone celular. Eles tiveram uma ideia, Deus enviou um meio, eles abriram uma lan house. Já ouviram falar sobre lan house? E ali quem não tinha um celular, uma internet, ia para a lan house, no meio da pandemia. Foi um local em que eles podiam mais abertamente dar testemunho de Cristo e falar de Cristo. Várias famílias vieram ao Senhor Jesus durante a pandemia. E durante a pandemia, pela graça de Deus e para a glória de Deus, 2 igrejas foram plantadas, as 2 primeiras igrejas em toda aquela região. Cada família em uma pequena cidade. 2 igrejas nasceram. Estive com eles para visitá-los no ano passado. E ali um dos casais, o casal mais velho, não satisfeito em plantar uma das igrejas, observou que na rua principal do seu vilarejo havia 15 meninas abandonadas há muito tempo, esfomeadas, maltratadas, abusadas. Eles oraram a Deus: como podemos plantar uma igreja aqui, nesse lugar, sem olhar para essas meninas? Resolveram adotar, não uma, não 2, as 15. Levaram para casa, cuidaram das meninas, vestiram as meninas, amaram as meninas, enviaram para a escola, ensinaram a palavra de Deus. As igrejinhas crescendo, as meninas adotadas, Deus derramando graça. Receberam um dia uma intimação de um juiz, de uma cidade maior, vizinha. Chegaram ali, aquele casal, ali chegou perante o juiz, e o juiz disse: tem apenas 2 perguntas. Primeiro, vocês adotaram 15 meninas? Tem aqui o papel de adoção. Eles disseram: sim, adotamos. Segunda pergunta: vocês são cristãos? Sim, somos cristãos. Então vocês têm agora 2 dias para vocês devolverem as meninas para as ruas. A mulher me contou essa história em lágrimas, olhou para o juiz e disse: o Senhor quer dizer que por sermos cristãos, o Senhor prefere essas meninas nas ruas, esfomeadas, maltratadas, do que com cristãos? Ele disse: é exatamente isso, podem sair. Se desesperaram. Chegaram em casa, começaram a clamar a Deus: Senhor Deus, essas meninas. Os recém-convertidos se aproximaram. O que está acontecendo? O juiz, essa decisão, aqui está, não podemos ficar com as meninas. Um dos recém-convertidos disse: a resposta é simples, vamos dividi-las, cada família adota 2 ou 3 meninas. E assim fizeram, repartiram, adotaram, oficialmente, levaram para casa. E eu ouvi essa história, já estava ali durante uma semana dando um treinamento. E naquela noite fui dormir pensando nisso. No dia seguinte, era um domingo, eles iriam reunir pela primeira vez as 2 igrejas em um só lugar. Normalmente não fazem isso por questões de segurança, mas iriam reunir numa casinha fora daquela cidade. E eu fui pensando naquela noite: que coisa complicada, que coisa difícil. Não dá nem para evangelizar, não dá nem para adotar, não dá para fazer nada.
Não dá nem para cultuar numa casa, tem que ser escondido aqui, ou no quintal ali, vão 2 aqui, um fica do lado de fora olhando, quem é que está passando? Que opressão dia e noite, será que vai funcionar? São plantadores de igreja, jovens, primeiro trabalho, primeiro ministério de todos eles, será que vai funcionar? E fui dormir com aquele meu coração apertado. Domingo pela manhã, ele me acordou e disse: Ronaldo, nós vamos levá-lo, e nós vamos até essa casa, pela primeira vez, vamos reunir as 2 igrejinhas, e vai ser uma benção, e nós vamos levá-lo ali, mas você não entra pela frente, você é estrangeiro, pode chamar atenção, deixamos você em uma rua atrás, nós vamos pela frente, você dá uns minutos, depois você entra, a porta está aberta, nos fundos, tem um corredor, e tem uma sala, e nessa sala, nós estamos louvando a Deus, vamos cantar baixinho, para ninguém ouvir, mas estamos louvando a Deus. E ali fiquei, na rua de trás, eles entraram, fui pelo quintal, abri a porta, passei pelo corredor, cheguei até a sala. Ali, como é costume na região, todos eles sentados em esteiras, no chão, aquela sala bem cheinha, com aqueles irmãos e irmãs, daquelas 2 igrejinhas, e as primeiras pessoas que eu vi foram aquelas 15 meninas, sentadas naquelas primeiras esteiras, com os olhos fechados, as mãos levantadas e cantando um hino que dizia: fiel é o nosso Deus. Vai dar certo porque fiel é o nosso Deus. A vontade dele será feita porque fiel é o nosso Deus. Você chegará até o final porque fiel é o nosso Deus, e ele te segurará até o dia final, pois eis que estarei convosco, diz o Senhor Jesus, todos os dias. É só disso que nós precisamos. Senhor Deus, nós oramos ao Senhor neste fim de manhã. Corações gratos, fiel é o Senhor. Não precisamos de mais nada. A nossa carne, o mundo e o diabo tentam nos vender essa mentira todos os dias, que nós precisamos de muitas outras coisas. Não precisamos de mais nada, de mais ninguém, fiel é o nosso Deus. Ajuda-nos a olhar somente para Cristo. Ajuda-nos a orar com sinceridade essa oração. Seja feita a tua vontade. Seja o Senhor glorificado em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Que Deus os abençoe, meus irmãos. 12:02. Passa a palavra para alguém? É para encerrar? Não. Tem um aviso. É para encerrar? Isso assim é encerrar? Isso assim é encerrar. Está encerrado.